Olá, amigas e amigos, estamos iniciando mais uma aula do curso Visão Espírita da Bíblia, hoje falando sobre a Reforma Protestante que ocorreu no início da Renascença. Vejamos o que nos fala Emmanuel a respeito dessa época. O plano invisível determina, assim, a vinda ao mundo de numerosos missionários com o objetivo de levar a efeito a renascença da religião. Assim, no século XVI, aparecem as figuras veneráveis de Lutero, Calvino, Erasmo, Hus, Wycliffe e outros vultos notáveis da Reforma na Europa Central e nos Países Baixos. Está no livro A Caminho da Luz. Ainda Emmanuel, no livro O Consolador, nos fala: a Reforma e os movimentos que se lhe seguiram vieram ao mundo com a missão especial de exumar a letra dos evangelhos, a fim de que depois de sua tarefa pudesse o Consolador prometido, pela voz do Espiritismo cristão, ensinar aos homens o Espírito Divino de todas as lições de Jesus. A ideia da reforma não está só na cabeça de Lutero, mas na de milhares de cabeças, de onde deveriam sair homens capazes de a sustentar. Isso nos fala Kardec na sua Revista Espírita, no ano de 1866. Foi o monge alemão Martinho Lutero o maior responsável por esse conflito teológico. Ele deu forte destaque à fé e à palavra contida na Bíblia. Diversos príncipes eleitores, nobres governantes alemães, insatisfeitos com o poder do Papa, apoiaram Lutero e transformaram as igrejas em seus próprios domínios em igrejas estatais, partindo do princípio de que a religião também era de seus súditos. E no século XVI, uma grande revolução eclesiástica ocorreu na Inglaterra, pois o rei Henrique VIII rompeu com o Papa porque este se negou a lhe dar permissão para que se divorciasse. O rei tornou-se então chefe da igreja da Inglaterra, chamada de Igreja Anglicana. Não houve cisma, mas a igreja da Inglaterra aos poucos foi adotando várias ideias da reforma. Hoje o anglicanismo é uma igreja que engloba diferentes tendências e até mesmo seitas. Bom, os reformadores suíços Calvino e Zwinglio defendiam um rompimento mais radical com o catolicismo. Davam menos valor ao batismo e à Eucaristia do que os católicos e os luteranos, mas julgavam vital mexer na organização da igreja. Queriam seguir aquilo que consideravam os preceitos do Novo Testamento. A Reforma Protestante provocou profundos e irreversíveis impactos na Igreja Católica. Na época do Papa Leão X, cuja vida mundana impressionava desagradavelmente aqueles que eram sinceramente religiosos. Sob a sua direção, criara-se em 1518 o célebre Livro das Taxas da Sagrada Chancelaria e da Sagrada Penitenciária Apostólica, onde se encontrava estipulado o preço da absolvição para todos os pecados, todos os adultérios, inclusive os crimes hediondos. Tais rebaixamentos da dignidade eclesiástica ambientaram as pregações de Lutero e seus companheiros de apostolado. A história do protestantismo, portanto, parte dessa tentativa de recuperação da vida da Igreja à luz do Evangelho, dentro, contudo, do contexto sociocultural do período ainda medieval. Outros fatos históricos que ajudaram na reforma foi a derrocada do feudalismo, surgimento das classes médias e a indústria e o comércio, que criaram um novo setor na sociedade independente da influência direta da igreja. Também a imprensa, inventada em meados do século XV, e por último, na última década do mesmo século, Colombo descobriria o Novo Mundo. Ainda Martinho Lutero, ele foi o fundador da Igreja Luterana, nasceu em Eisleben, a 10 de novembro de 1483 e desencarnou em 1546. Concluídos os estudos teológicos, Lutero torna-se padre, mas não exerce o ofício. Sua mente inquiridora
não conseguia aceitar a forma como o catolicismo era praticado. O purgatório originou um comércio escandaloso das indulgências, por intermédio das quais se vende a entrada no céu. Esse abuso foi a causa primária da reforma, levando Lutero a rejeitar o purgatório. João Calvino foi um jurista e teólogo, um dos maiores vultos da reforma. Nasceu na França em 1509 e morreu em Genebra em 1564. A conversão de Calvino foi rápida e se pode atribuir a 3 causas: o estudo das Escrituras, a influência de amigos e os bons exemplos de muitos membros da reforma que deram a ele essa inspiração por serem perseguidos. As ideias de Calvino fizeram surgir uma reforma da reforma, denominada presbiterianismo. John Knox é conhecido como o reformador da Escócia. Nasceu em 1505, cursou a universidade em Glasgow e em 1540 foi ordenado padre. Tomou contato com a reforma em finais de 1545. John Wycliffe, que mais tarde viria a reencarnar como Leon Denis, um dos grandes baluartes do espiritismo, nasceu em 1328 e morreu em 1384, perto de Leicester. Foi um teólogo inglês considerado o precursor da reforma protestante no século XIV. Ele iniciou a primeira tradução da Bíblia para o inglês numa edição completa. E, finalmente, Jan Hus, famoso reformador da Boêmia, hoje República Tcheca, nasceu perto de Praga em 1369. Atraído pela profissão clerical, nos seus escritos usava frequentemente as citações de Wycliffe. Ordenou-se padre em 1400 e no ano seguinte foi nomeado reitor da Faculdade de Filosofia de Praga. Exercia também o ofício de pregador na igreja de Belém, em Praga, proferindo sermões em língua tcheca, contrariamente ao usual em latim. Vejam que, na época, os leigos não conheciam latim, a grande maioria da população não conhecia latim, e os padres faziam toda a missa citada em latim. Aliás, um costume que durou até o século XX. E Jan Hus foi queimado vivo em Constança a 6 de junho de 1415. Depois viria a reencarnar como Allan Kardec. Vejam então essas duas figuras importantes para o espiritismo, Allan Kardec e Leon Denis, já preparando o advento da doutrina espírita naquela época, 400 anos antes do advento da doutrina espírita. Hoje na Alemanha, a igreja luterana é a mais importante ao lado do catolicismo romano. É apenas nos países escandinavos que predomina o luteranismo, com quase 90% da população. Já a igreja metodista é uma igreja oriunda do movimento moderno dos princípios da reforma, denominada de reavivamento e conversão individual. Surgidos a partir do século XVII, os cultos e as reuniões caracterizam-se por uma maior liberdade dos fiéis. Ela foi fundada pelo pastor anglicano John Wesley. É um movimento religioso democrático e forte na Inglaterra, Estados Unidos, Canadá e Austrália, ou seja, nos países de língua inglesa. A Igreja Batista é um movimento radical da reforma originário dos anabatistas, grupo de religiosos protestantes que surgiu no século XVI durante a reforma. Diziam que o batismo na infância não era válido, por isso rebatizavam os crentes que se juntavam a eles. Existem várias seitas batistas difundidas na Inglaterra e nos Estados Unidos, em especial entre os negros americanos. Esses filmes que nós vemos de música gospel dessas igrejas são todas batistas. Igreja Pentecostal, essa é a mais recente, surge pela primeira vez nos Estados Unidos no século XIX, a partir de derivações das igrejas metodistas e batistas. É um movimento pentecostal que dissipou pela Europa, mas é um movimento forte no Brasil, Chile e outros países da América Latina. Os pentecostais utilizam como princípios religiosos a Bíblia e o credo pentecostal, formado de artigos de guerra. O primeiro passo para a pessoa ser salva é a conversão, o segundo é o batismo, porque só acreditam no batismo após a pessoa estar adulta, e o último e definitivo é quando recebem a manifestação de um ou mais dons do Espírito, tal como aconteceu com os apóstolos em Pentecostes, como nós já vimos, como estudamos o livro de Atos, no Novo Testamento.
essas comunicações, a gente pode entender que são manifestações mediúnicas, né, e que não são do Espírito Santo, porque as entidades que incorporam nesses cultos religiosos deles são espíritos geralmente sofredores. A Igreja Adventista foi fundada nos Estados Unidos pelo ex-sacerdote batista William Miller. O nome adventista está relacionado com a crença da segunda vinda de Jesus. A Bíblia e o livro de Ellen White, que se chama Passos até o Cristo, constituem a fundamentação doutrinária dessa igreja. Eles valorizam o dom da profecia, ou seja, a mediunidade, embora não a entendam assim, graças ao qual certas pessoas preveem o futuro. Preocupam-se em provar que as profecias bíblicas aconteceram e que a nossa época está prevista nas Escrituras. De fato, tem muita coisa lá nas Escrituras, né? Acreditam que estamos vivendo os últimos dias do julgamento final antes do advento do Cristo. Os adventistas condenam bebidas alcoólicas, tabaco, chá, café, etc. E indicam o vegetarianismo como alimentação, que é uma atitude muito nobre, né? E bem avançada para a época em que eles iniciaram essa religião. Bem, temos depois a Testemunhas de Jeová, que vem de uma profecia de Isaías, né? Difunde a sua fé de porta em porta, fazendo circular a Bíblia e suas revistas. Acredito que o reino de Deus é o governo do Cristo e de 114 mil indivíduos apenas. Ou seja, dos 8 bilhões da Terra, serão salvos apenas esses 114 mil indivíduos. E, finalmente, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecida como Mormons, né? Aquele pessoal que anda doutrinando, vestido geralmente com terno, gravata, né? Foi fundada pelo americano Joseph Smith no século XIX e que teria supostamente recebido a revelação de Jesus por intermédio do anjo Moroni, cuja doutrina consta no livro dos Mormons. Também uma revelação mediúnica, né? De um espírito que ele entendeu ser um anjo. Bem, devemos ter sempre uma atitude de respeito pelo trabalho dos reformadores e por todas as religiões, ainda que tenhamos consciência da existência de desvios ou deturpações. Cada um escolhe a religião que melhor atende ao seu coração. Na próxima aula nós vamos estudar os precursores da doutrina espírita. Faltam apenas mais 3 aulas para nós terminarmos o nosso curso. Obrigado por nos acompanhar até aqui e um grande abraço a todos vocês.